Atos 1:8 diz assim: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. No verso 9, e tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem o encobriu à vista deles. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Não somos nada, absolutamente nada, sem a Tua presença. Espírito Santo, fale conosco, fale com a Sua igreja. Esconda-me atrás de Ti. Que a carne não se manifeste, que o homem não se manifeste. Não nos deixe Te atrapalhar, Espírito Santo. E fale com o Seu povo, com a Sua noiva e com a Sua igreja. Meus irmãos, todos conhecem essa passagem de cor. Não é mistério para ninguém. Existem muitas mensagens formadas e fundamentadas em um só texto. Mas pastor Márcio disse uma coisa muito interessante ontem, que pastor não prega para pastor, pastor compartilha. Compartilha experiência, porque quase tudo nós sabemos. A minha ideia aqui essa manhã é justamente compartilhar alguma coisa da luz que o Senhor me trouxe em cima desse texto, que eu tenho chorado muito em cima disso, orado muito em cima disso, e isso tem falado bastante ao meu coração. Porque eu acredito que em Atos 1:8 existe uma fonte inesgotável do Senhor aqui nesse texto. E eu quero te ajudar aqui nessa manhã a descobrirmos a diferença entre a unção do Espírito, o poder do Espírito, os dons que o Espírito confere a nós, como somos usados por Ele, como somos cheios de seus carismas, dos seus dons, e a única, exclusiva presença e comunhão com Ele. Ser usado por Deus é uma faca de dois gumes. É muito complicado você ser uma pessoa de muitos dons. É muito complicado você ser uma pessoa de muitas responsabilidades ministeriais. Já dizia o santo profeta, tio do Homem-Aranha: com muito poder, vem muitas responsabilidades. Isso está escrito em Heresias capítulo 1, verso 2. Mas nós entendemos que o ministério é um lugar muito abençoado. De fato, o pastor Flávio disse ontem que o ministério é uma bênção. Apesar de encontrarmos traições, apesar de encontrarmos o que o pastor Sóstenes pregou, esgotamento, mas também perigos eminentes do suicídio ministerial. Você vê que eu estou acompanhando todas. O ministério é gratificante, mas ele tem traições. Mas ele também tem perigos. E o maior perigo do ministério é sermos traídos por Ele mesmo. Traídos pelos dons, traídos pela misericórdia, a Bíblia diz, mas não que ela nos trai, mas interpretarmos erroneamente os dons, a bondade e a misericórdia de Deus, as riquezas, a prosperidade, a unção que o ministério nos confere. Para mim esse é o maior perigo, porque ele é um perigo quase imperceptível. Por exemplo, quando você pega Apocalipse no capítulo 3, no versículo 20, na realidade, do capítulo 2 e capítulo 3, você começa a perceber que o Senhor Jesus, falando para as 7 igrejas da Ásia, Ele diz: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu sei, eu entendo, eu estou vendo. Você começa a perceber que Jesus está observando, mas Ele não está aquém da responsabilidade do cada ministro. E ali eu percebo que Jesus diz: sou eu que tenho as 7 igrejas numa mão e as 7 estrelas na outra. Então mesmo aqueles usados pelo diabo na igreja de Apocalipse, ele diz: está na minha mão. Eu estou observando a atitude de cada igreja, e estou observando a atitude de cada pastor. Isso nos traz
uma responsabilidade muito grande, porque às vezes você começa a perceber e ouvir pastores que parece que Jesus perdeu a mão da igreja. Parece que ele não está mais controlando. A igreja está caída, a igreja está prostituída. E aí, como disse o pastor Luciano ontem, eu também gosto de usar isso. A igreja está horrível, eu queria ser da igreja primitiva. Eu falo, qual delas? A de Corinto? Ou aquela que tinha o trono de Satanás? Qual igreja primitiva você quer ser? Porque os problemas sempre existiram na igreja. E se nós não tivéssemos problemas com pessoas, nós não teríamos problemas. Tempo atrás, o rapaz chegou na igreja e falou, pastor, eu vou sair da igreja. Porque tem muita coisa aqui que eu não concordo. Falei, então eu vou sair com você. Eu ouvi um pastor dizer isso, e eu repeti, falei assim, eu vou fazer igual esse pastor que pregou, eu vou falar para esse irmão. Agora eu não lembro qual pastor pregou isso, mas eu ouvi e falei, fiz igualzinho e deu certo. Quando eu falei que foi você, não foi? Falei, quando eu falei para ele que eu ia sair da igreja, ele desistiu. O outro disse, mas pastor, aqui tem muito hipócrita. Eu falei, mas tem lugar para mais um, querido. Não, pastor, mas eu estou procurando um lugar para eu me sentir bem. Eu falei, vai para um shopping. Igreja é um lugar de problemas. E é um lugar onde as arestas são curadas, mas Jesus ainda detém o direito dessa igreja. Ele não perdeu o controle da sua noiva. Ele não perdeu a mão disso. Ele está com a igreja na mão e pior, os pastores em outra. Ele não só não perdeu o controle da igreja, como não perdeu o controle da sua vida. E nem de nenhum pastor da sua igreja. Não importa o que ele está fazendo, Jesus está no controle. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E da onde surgiu essa mensagem? Eu estava dentro do carro com o reverendo Hernandes Dias Lopes e começamos a conversar sobre isso. E começamos então a estudar e a focar esse tema. E aí surgiu um estalo na nossa cabeça. E a ideia aqui hoje é construir, desconstruir, construir de novo. Eu quero te pedir que você não coma a merenda antes do recreio. Não me chama de herege antes de terminar a mensagem. Tá bom? Porque senão depois vai acontecer como em todos os lugares. Ô pastor, perdoa, pensei que você tinha falado uma besteira. Então nós vamos caminhar nesse texto. Porque nós vamos trabalhar aqui o seguinte. Pode um homem caído, um falso profeta, um homem carnal, um homem em pecado, ser cheio da unção do Espírito? Pode um cão profetizar? Não, pode um demônio pregar? Uma boa pergunta. Pode um falso profeta, caído, em pecado, continuar, ser cheio, profetizar a sua vida de trás para frente, de frente para trás, levantar paralítico, ressuscitar mortos, e ainda pregar a ponto de fazer o público chorar e dizer, meu Deus, que homem é esse? Porque eu já fui em cultos de pessoas que estão com a vida debulhada, grandes ministérios, e um desvio no caráter do mesmo tamanho, que essas pessoas, você entra lá e você sabe que a vida dele está caída, mas você entra em pânico com vontade de chorar, sentindo a presença de Deus. Você fala, meu Deus, eu conheço esse homem, não é possível. Eu estou caído ou ele está caído? Ou os dois. Então é possível, pode um cão profetizar? Pode um falso profeta ser usado pelo Espírito Santo a tal ponto de arrebanhar corações e mentes de homens, e mesmo assim ele está indo para o inferno? Observe o texto em Atos 1:8. Para nós entendermos uma diferença aqui hoje entre poder do Espírito e presença do Espírito. Não são a mesma coisa.
Talvez isso não é nenhum mistério para muitas pessoas. E ontem eu fiquei muito feliz quando o pastor Luciano falou, e isso aí me aliviou da tensão de querer sempre pregar novidade. Eu fiz assim, porque o nosso segredo não é querer pregar coisa nova, é querer fazer da coisa velha algo sempre novo. Esse é o grande mistério. Mas observa o texto: contudo, recebereis poder. Você sabe que a palavra poder, você tem duas definições na Bíblia para poder. Uma é dunamis, que confere o poder do Espírito de agir, o poder do Espírito de manifestar. E quando você pega o texto poder, esse termo poder também é dado para a obra do diabo. Quando Jesus fala, eu vos dou poder, ele usa o termo dunamis, para desfazer o poder também é dunamis do diabo. Então ele fala, eu te dou poder sobre o poder do diabo. A palavra dunamis é licença, é autoridade, é uma carteira que diz, pode fazer. Quando o Senhor diz, eu lhe dou poder, eu lhe dou um dunamis, uma licença, ele diz como também nós recebemos esse poder, como nós também recebemos esse dom ministerial, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí está o primeiro problema nosso. Nós pensamos que o poder é a pessoa. O poder é uma coisa. O poder é um produto. O Espírito Santo é a pessoa. O poder é um produto derramado sobre nós. Você consegue separar nesse mesmo texto a diferença entre poder do Espírito e presença do Espírito? Não são a mesma coisa. E no texto ele diz, eu lhe dou poder quando o Espírito Santo descer. Então nós temos uma primeira promessa, só a guisa de introdução. Então existe aqui uma promessa que nós teríamos poder. Isso não é coisa de filme, gente, de ficção científica, mas também é um poder tal como. É um poder do tipo ressuscitar morto. A Bíblia fala de poder, na Bíblia assim, de coisa tremenda, por exemplo, que a sombra de Pedro curava as pessoas. E esse poder é conferido para fazer muitas coisas, expulsar demônios. Esse poder é conferido para a ressurreição de mortos. Esse poder é conferido para levantar paralíticos, para curar pessoas. E de fato você há de convir que é um poder sobrenatural que nós temos. Não é um ou outro, esse poder é nosso. Veja você que o diabo, ele é o mais poderoso na terra depois de Deus. O diabo é mais poderoso do que a ONU, o diabo é mais poderoso do que os Estados Unidos, é mais poderoso do que a Alemanha, o diabo é mais poderoso que todos os países do mundo, mas o diabo perde para a igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja tem poder sobre o poder do diabo. Nós podemos subjugar o ser mais poderoso abaixo de Deus aqui nesse ambiente. Nós temos mais poder do que todos os poderes da terra. E Jesus não falou simbolicamente, ele falou poder de fato. Andar sobre as águas, levantar os mortos, curar os cegos de nascença, subjugar seres poderosíssimos, seres espirituais. Ele falou, isso é seu, eu vou dar isso para vocês. Nós temos isso. Isso é nosso. Alguns descobrem isso de uma maneira e conseguem usar. Outros conseguem, continuam tímidos. Eu costumo dizer que todo mundo tem unção sobrenatural. O que muita gente não tem é coragem. Não é pedir que Deus derrame sobre você unção e poder. É pedir que Ele te dê ousadia para prosseguir nessa unção. Todo mundo tem. Esse poder é conferido para a igreja. Ele é um poder dado a nós. Nós somos poderosos em Deus. Mas não é simbolicamente, é de fato. Nós somos pessoas poderosíssimas. Há muito poder. O cristão que entende isso, ele tem poder de falar, para de chover, comece a chover.
Ele tem poder de mudar cursos da natureza. É um poder, gente. O cristão pode chegar, eu estava lá do pastor Bruno, qual cidade? Lá me ajuda rapidinho. Você também não lembrou agora. Maricá. A criancinha entrou morta. Está na internet esse vídeo, morta. A mãe gritando, minha filha morreu. E eu fiquei bravo com a mulher, porque ela estava gritando que a filha dela morreu. Falei, para de gritar, mulher. Ela desesperada no meio do culto, por que a senhora está? Porque minha filha morreu. Eu falei, daí? A senhora está no lugar onde o poder de Deus se manifesta. Ah, cá essa menina. Em 2 minutos a menina ressuscitou. E sabe por quê? Porque isso é um poder. De fato, nós temos poder. Em primeiro lugar, você precisa entender isso, absorver isso e ter isso na sua vida, que o Espírito Santo veio sobre você e quando ele veio, ele lhe conferiu esse poder. Até aqui, todo mundo sabe que nós somos poderosos em Deus. E a Bíblia diz que esse poder só vem quando uma pessoa vem. Separe o poder da pessoa. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora observa algo mais tremendo nesse texto. Será que você começa a perceber a diferença? O Espírito Santo é a real presença de Deus em nós. O poder, a unção que Ele dá é o seu poder. De tal forma, irmãos, que nós não sentimos a presença do Espírito. Apesar de dizermos, e é impossível não dizer isso, que já falamos tantas vezes, o que nós sentimos de fato é o seu poder. É a sua unção. Presença você não sente, você conhece. A presença é a pessoa, o poder é o produto. Nós sentimos o poder do Espírito, esse arrepio, essa vontade de chorar, essa coisa gostosa que você sentiu aqui há poucos minutos atrás, é o poder, é a unção. E o Espírito Santo, ele é derramado não na nossa carne, mas a Bíblia diz que na nossa carne viria o poder. O Espírito Santo é derramado em nossos corações. Gálatas 4:6. Porque sois filhos de Deus, Deus enviou ao coração dos seus filhos o Espírito de Cristo, que vos faz ter comunhão, clamar, Abba Pai. Então a pessoa do Espírito, ela vem em nosso espírito. O poder do Espírito, a unção do Espírito, ele vem em nossa carne. Ele vem para nos munir, nos armar. Isso vem sobre nós, ele vem sobre toda a carne. E nós precisamos diferenciar, em primeiro lugar, essa questão. A unção de Deus é o seu poder. A unção é o resultado do poder de Deus vindo sobre nós com a sua presença. Presença é glória. A palavra é kevod. Deus é glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso é presença. É no derramar e na presença real do Espírito Santo que sentiremos a sua unção. Isso significa o que, irmãos? Que é impossível alguém, em primeiro passo, sentir a presença do Espírito, ou sentir o poder do Espírito, obter o poder do Espírito, sem começar no Espírito. Então, só transliterando aqui, colocando em ordem, quando você lê Atos 1:8, diz, você só receberá meu poder, e a minha unção, se eu estiver presente. Então é somente se o Espírito Santo vier aqui nessa manhã, como nós já vimos que ele está aqui, que nós teremos o seu poder manifesto. Isso te faz chorar, isso te faz ter alegria, isso faz ter constrição, arrependimento, vontade de fazer um monte de coisa. E isso, irmãos, acontece
de muitas maneiras. Por exemplo, no Pentecoste você tem manifestações audíveis, visíveis, manifestações sonoras e manifestações sobrenaturais. Qualquer coisa acontece em um ambiente do Espírito Santo. Eu estava pregando agora na Europa, na convenção da igreja presbiteriana na Europa. E eu perguntei, o que vocês querem ouvir? Queremos ouvir sobre o Espírito Santo. Eu falei, jura? E aquilo foi algo marcante. As pessoas choravam, outras riam e outras gemiam. Então tudo acontece em um ambiente de kevod, em um ambiente de glória, em um ambiente em que o Espírito Santo está presente. Agora entenda algo. Ninguém pode começar sem a presença de Deus. Sem a presença do Espírito Santo. Pode gritar, pode fingir, pode forjar uma glória, pode forjar uma manifestação, pode pôr show pirotécnico, pode fazer o que for, mas se ele não vier, se a unção dele não vier, se a presença dele não vier, não terá manifestações e não terá poder. Então, em um ambiente em que o Espírito Santo vem, nós vamos ver pessoas batizadas em lágrimas, em risos, em gritos, gemidos de arrependimento por convicção de pecados, que é gerado num ambiente de glória. Mas também nós vamos ver pessoas se prostrando, outras gritando, tudo pode, e até demônio. No mesmo ambiente de manifestação do Espírito Santo, você vê uma pessoa batizada e uma pessoa endemoniada. Isso acontece. Então pode uma pessoa hoje, e nós vamos aprender aqui hoje, ser batizada com o Espírito Santo e amanhã ser cheia de demônio. E aí ela é liberta, amanhã ela tem demônio, no outro dia ela é liberta, depois ela tem o Espírito Santo de novo. Agora veja bem, há um ponto X da questão na responsabilidade do dom e do poder que nos é conferido. É possível alguém cair da glória, alguém cair da presença e ainda manter o poder? Nós já separamos poder de pessoa. Agora, é possível alguém perder a pessoa e perde a pessoa e ainda assim manter o poder, manter a unção? É possível isso? Alguém pode, irmãos, terminar sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, e ainda assim manter tudo que lhe conferiu quando um dia ele teve a presença e a glória? O apóstolo São Paulo já disse, começaram no Espírito e terminaram na carne. Agora veja bem, a glória, a pessoa, a presença é dada enquanto o homem é fiel. Em segundo lugar, essa glória, sempre quando ela vem, ou essa pessoa, esse agente, o Espírito Santo, sempre quando ele vem, ele lhe confere o poder, ele lhe confere dons. O Espírito Santo não vem sem nos conferir algo, você sabe disso. Em terceiro lugar, este poder é o dom que a glória confere. Em quarto lugar, o poder de Deus é o carisma dado por todos os seus atributos. Então nós temos a promessa dos dois. Diga amém. Porém, em quinto lugar, se alguém cair da glória, alguém perder a presença, a pessoa, surpreendentemente, ele ainda assim fica com poder. Parece estranho, muito estranho, mas o que você vai ouvir aqui nessa manhã vai te assustar, como também me assustou, pois o poder é o dom conferido, o poder é o carisma concedido. Não existem pessoas, irmãos, que tiveram Deus um dia e caíram da presença, perderam a glória, perderam a pessoa e perderam também o poder e perderam também a unção. Por isso que falsos profetas continuam a fazer coisas tremendas. Não basta apenas o pregador dizer,
Ele tem que mostrar na Bíblia. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, portanto, uma pessoa caída da glória, uma pessoa caída da presença, uma pessoa caída do Espírito Santo, ela continua a profetizar. E veja bem, nem sempre é na trave. Então um falso profeta profetiza e revela a sua vida todinha. Você fala, meu Deus, só Deus que faz isso. Ele pode ressuscitar morto, e ele pode pregar e fazer pessoas chorarem, e não é demônio. Ele continua a realizar proezas. Então existem pessoas distantes de Deus, mas cheias do poder de Deus. Que coisa esquisita. Eu vou dizer de novo. Existem pessoas distantes de Deus, mas cheias da unção dele. E é isso que confunde a igreja. Na realidade é isso que nos confunde. Porque o camarada está distante de Deus, mas ele sobe no altar e as pessoas choram. Ele está distante de Deus, mas ele sobe para pregar. Na mesma hora, demônio cai e sai. Gente é curada. Isso confunde ele. Ele fala, não, Deus está comigo. Deus está me aprovando. De fato não. De fato não está aprovando. Então a pergunta que fica é, por que Deus vai e a unção fica? Por que Deus vai e o poder fica? Veja bem, a Bíblia é clara. Deus havia deixado Sansão. Em Juízes 16 e 20, você lê desse jeito. Sansão não percebeu que Deus o deixou. Veja que não é fácil. Sansão não percebeu que Deus o havia deixado. Não é um ofício fácil perceber que você está sem a pessoa, porque ele vai, mas o poder fica. Ele vai, mas a unção fica. Vamos ver, fazer uma conferência em 3 textos. Abra sua Bíblia. 1 de Samuel. No capítulo 10. No versículo 6. Vou fazer um comparativo. Para mim, um dos caras mais endemoniados da Bíblia. Esse aqui você tinha que falar, espírito bom, sai desse corpo das trevas. Esse cara usava Lúcifer. 1 de Samuel 10 e 6 diz assim: neste momento, falando de Saul, veja bem, neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e será transformado em outro homem. Aqui nós temos um relato de quando o Espírito Santo entrou em Saul. Diga amém. Quando o Espírito Santo entrou em Saul, disse, você vai ser também profeta. Você vai ter manifestações proféticas, tais como, nós vamos ver logo à frente, visões, e pronto. Todas as coisas que nos é conferido com a pessoa do Espírito. Agora vamos andar um pouco mais. No capítulo 16, no verso 14. Uau! Agora, nós tivemos um relato do Espírito Santo entrando em Saul e lhe conferindo poder. Ele recebe a pessoa, automaticamente, com o entrar da pessoa, você tem o poder, o produto, a coisa, unção, carisma. Agora nós vamos ter um relato do Espírito Santo saindo de Saul. Diz aqui, 16 e 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Ele sai ou não sai, gente? Responda. Sai. O apóstolo São Paulo diz, não apagueis. Você pode perdê-lo sim.
Agora veja uma coisa aqui, aí eu vou arremeter lá para Jesus. Não tem como uma casa ser vazia de um espírito. Porque o espírito do Senhor saiu e um espírito maligno entrou. Jesus disse que uma casa não fica vazia. Se o pregador não está cheio da pessoa do espírito, ele está cheio da pessoa do diabo. Isso é fato. Não tem como uma casa estar vazia. Quem disse isso? Jesus. Ela não fica vazia. O Espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito maligno entrou nele. Agora veja bem, nós temos um relato de um homem, em primeiro lugar, que o Espírito Santo se apossou dele. E agora já temos um relato do mesmo homem que um espírito maligno se apossou dele. Saul estava cheio de demônio ou não estava, gente? Estava. Agora vá no capítulo 19. A partir do verso 18. O relato é o seguinte, preste atenção. Saul agora está endemoniado, você sabe, querendo matar Davi. Davi então foge pela madrugada, vai ter com Samuel, conta para Samuel tudo o que aconteceu, e os dois, ambos, Davi e Samuel, fogem para Ramá. E de lá eles vão para a casa dos profetas, fugindo de Saul. A história é um tanto quanto engraçada, porque Saul manda 3 grupos de assassinos matarem Davi. E só na 4ª vez ele fala, eu mesmo vou dar conta do ofício. Veja o que acontece, a partir do verso 18. Davi tinha, pois, fugido e escapou. Foi ter com Samuel em Ramá e lhe contou detalhadamente tudo o que Saul lhe tinha feito e tentado fazer. Ele e Samuel refugiaram em Naiote, na casa dos profetas, onde passaram a morar. Ambos estavam fugindo de um homem assassino. Então foram dizê-lo a Saul, descobrimos que Davi está vivendo na casa dos profetas em Ramá. Então imediatamente Saul enviou alguns homens para capturá-lo. No entanto, quando observaram o grupo de profetas fazendo o quê? Profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre esses homens. Quem eram esses homens? Homens mandados por Saul para dar cabo de Davi. E o que acontece com esses homens? O Espírito de Deus veio sobre eles e apoderou-se de cada um deles. E eles também experimentaram a mesma experiência profética. Verso 21. Logo Saul foi informado do que lhe ocorrera e apressou-se em mandar outros mensageiros. Outro já estava lá, como diz o meu amigo Luiz Hermínio, na chapação. Tudo doido. E agora mandou chamar outros mensageiros, do qual da mesma maneira entraram também em êxtase. Em seguida Saul apela, manda um terceiro grupo. E eles também foram tomados pela experiência profética. Agora Saul fala, eu vou mostrar que isso não tem. A mente teológica sensacionista de Saul disse, não existe esse negócio de cair não são, chorar não são. Eu vou lá e vou provar. E vai lá o teólogo Saul. Verso 22. Finalmente Saul decidiu ir pessoalmente a Ramá, chegando ao poço da cidade que se chamava Seco, e indagou, onde posso encontrar Samuel e Davi? Saul estava armado até os dentes. Ele informaram que eles estavam nas celas da casa dos profetas em Ramá. E aconteceu, eu posso imaginar a cena, isso é grotesco. Aconteceu que enquanto se dirigia para lá, o Espírito de Deus também o dominou. Opa, peraí. Como assim? O Espírito Santo se retirou. E agora ele domina? Já está fazendo a diferença na sua cabecinha? Entre o poder do Espírito e a pessoa do Espírito? Agora, o que acontece quando o Espírito Santo domina Saul? Ele morre. Ele começa a gritar, eu sou. Onde eu fui pregar numa igreja no interior do Brasil, pregando uma das mensagens que eu preguei no Zadok, o riso escondido de Deus, o pastor chegou, gritou, dobrou o joelho e falou, eu sou gay!
Eu falei, eu estou lascado agora. Porque o que vai acontecer dessa igreja agora? Não foi isso que Saul fez. Quando vejo um homem caído, o Espírito do Senhor sai, um espírito do diabo entra, agora o Espírito Santo domina ele. E sabe o que acontece? Ô mico. Você sabe o que é pagar mico, né? Você já foi visitar mico no zoológico? Você viu o que o mico faz na frente de todo mundo? Sem nenhuma vergonha. É o que Saul faz aqui, ó. E enquanto dirigia-se para lá, o Espírito do Senhor também o dominou, e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar em Naote, casa dos profetas. Você imagina um homem em cima do cavalo, assim, do chocada. O que você faz se você vê um cara em cima do cavalo se contorcendo todo, fazendo aviãozinho assim? Como é que faz, irmão? O que você faria se você visse uma situação dessa? Olha o verso 24. Diz assim: ao chegar, aí é o pior. Deixa eu te contar uma coisa. A minha mente era muito travada nisso. Aparente. Um dia foi um pastor pregar em Curitiba. Eu estava saindo da faculdade de teologia, então minha mente travou. Falei, agora eu não acredito em qualquer coisa. Um pastor espanhol foi pregar, não lembro o nome do pastor, ele foi pregar em Curitiba, e o povo começou a gritar, a chorar. Eu falei, olha que palhaçada. Isso é uma palhaçada. De repente ele olhou para mim e disse, falei, quero ver esse homem derrubar. Aí eu cutuquei Elisandra, que era minha noiva, e falei assim, fica observando. Sabe o que é arrogância ministerial? Observa, você vê a vergonha que esse pastor espanhol vai passar. Porque ele vai pôr a mão em mim, vai tentar me dar rasteira, eu vou fazer assim, vai empurrar e eu não vou cair, ele vai ficar com vergonha. Ele vai soprar, vai cuspir, e não vai acontecer nada, fica observando. 1 hora depois, eu falei, percebeu? Ela falou, o quê? O mico que você pagou? Eu falei, o que aconteceu? Eu vou te contar. A hora que você estava chegando, 1 metro antes, você começou a cair e babar. Você rolava para lá, rolava para cá, e ia para lá. E aí ele, para zombar, falou, irmão, eu vou passar uma vergonha nele, porque ele não crê. Aí você levantava e ele soltava, você... Puff! Aí... Você está brincando? Eu falei, não, foi isso que aconteceu. O relato aqui é mais ou menos parecido. Saul era mal intencionado. E agora o Espírito Santo falou assim, você vai pagar mico. O que acontece? Ao chegar, ficou nu e profetizando. Que visão do inferno. Um cara em cima do cavalo, orando em língua, se contorcendo, agora pelado. E pior, durante 24 horas, nuzão e ramananecheca da balaia. Que loucura, irmão. Tem umas coisas, irmão, que você tem que ter fé demais para acreditar. Aí diz aqui, que ele ficou nu durante o dia todo e à noite. E aí por esse motivo, os profetas começaram a questionar o Espírito Santo. Espera aí, Saul, o caído, Saul cheio de demônio, também está profetizando entre os profetas? Veja bem, a impressão que se tem é que Saul ficou fora de si. De fato ele ficou. Ficou. Eu vi esses dias zoando com o Luiz Hermínio, esse negócio de chapação não está na Bíblia. Não, irmão. Jeremias diz, eu estou bêbado. Como um homem tomado pelo vinho, por causa do Senhor. Se isso não é chapação, não sei o que é. Então a Bíblia diz que os dons, eles são irrevogáveis. Tudo que o Espírito Santo te dá, ele não toma. Ninguém perde poder do Espírito. Ninguém perde dons do Espírito. É pior. É pior. Tendo em vista que o poder
é diferente da presença, o que a pessoa perde é algo pior do que o poder e do que os dons. Acontece um momento na vida de pessoas extremamente usadas por Deus, que o próprio Deus as deixa, que o Espírito Santo sai delas. E o Espírito Santo, ele pode ser apagado dentro de uma pessoa. Você pode perder Deus dentro de você. E você poderá perder a presença de Deus. E mesmo assim pensar que o Espírito Santo está com você por causa do poder. E é aí que isso nos confunde e confunde todos à nossa volta. Olha esse poder em Lucas 9, do verso 1 ao 2. O que acontece? O Senhor diz assim, convocando os seus 12, deu-lhes poder. O que é o poder? Sobre os demônios e para curar enfermos. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aí, diz assim, e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas e milagres por toda parte. Você percebeu que os dons é o poder? Quem está entendendo, diga amém. E Marcos 3, no verso 14 e 15, diz assim, e nomeou os 12 para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivesse poder de curar. Isso também foi dado aos 70, e eles ficaram com tanto poder que eles voltaram maravilhados, depois de haver curado e expulsado demônios. Agora perceba aí, que isso é o poder. Agora a pergunta que não quer calar. Pode um cão, um falso profeta, profetizar? Vamos em Mateus, no capítulo 7. Nós devemos entender, irmãos, que existem 4 definições para a palavra pregar na Bíblia. Profetizar é uma das definições da palavra pregar. Nós temos querigma, querúcio, eioélio. São palavras que estão no nosso vocabulário, mas têm a mesma definição. Nem sempre profetizar é o eis meu servo. Muitas vezes é o simples ato de estarmos aqui pregando. Isso é profetizar. Também. Muitas vezes temos a palavra de conhecimento. Em Mateus capítulo 7, no versículo 15, o contexto aqui fala do cuidado que devemos ter com 3 tipos de situações. Temos aqui falsos profetas, falsos fundamentos e falsos crentes. Agora veja bem, falso profeta é juízo de Deus para falso crente. Falso profeta é levantado por Deus para podar. É levantado por Deus para tirar joio. Se você, veja bem, aonde o Senhor planta trigo, Satanás planta joio. Qual é a diferença? É só no último dia. O trigo é colhido e vai para o celeiro, o joio é colhido e vai para o fogo. Você não pode tirar joio do meio do trigo. Se você tirar, você tira trigo também. Então Deus precisa de agentes específicos para tirar joio, para separar bode de ovelha. A diferença de bode e ovelha não é fácil saber. E ainda temos uma terceira categoria, a bovelha. É o crente álcool e gasolina. Flex. Você não sabe. Então, às vezes o cara age de dia como bode, à noite é ovelha. Você não sabe, irmão, é difícil. Mas o que o Senhor faz? Ele tem maneiras específicas de limpar a sua igreja. Uma delas é escândalo. Jesus não disse virá, poxa, vai vir. Ele disse é necessário que venha. Tem que vir. O escândalo é necessário. Uma delas é o falso profeta. Falso profeta é agente de Deus enviado para falso crente. É a maneira do Senhor limpar. Veja bem, na segunda de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 11, abra sua Bíblia e deixa marcado esse outro texto. Olha o que diz o texto. Que espírito sedutor de engano, nos últimos dias, não é enviado pelo diabo.
Veja que a maneira, pode pôr na tela por gentileza, se puder, 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2, no versículo 11. Veja que uma maneira específica do Senhor limpar a sua igreja é enviando o engano, um espírito sedutor e mentiroso para enganar os falsos crentes. E o falso profeta é juízo para falso crente. É no mesmo contexto que o Senhor diz em João 10, ele fala dos mercenários, dos falsos profetas, e ele diz o seguinte: mas a minha ovelha ouve a minha voz e me segue. O falso crente segue o falso profeta. 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, diz: e por esse motivo, Deus lhes envia um espírito sedutor de engano, para que deem ouvido na mentira todos os quantos não deram crédito na verdade. Então é necessário o falso profeta ser cheio de dons, ser cheio de carismas. Vamos ver aqui em Mateus 7, no verso 15, do que Jesus está falando. No verso 15 ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Do que nós vamos falar agora? Falsos profetas. Quem chama eles de falsos? Jesus. E no verso 16 Jesus diz: como você sabe quem é falso e quem não é? Pelo fruto, ou seus frutos, os conhecereis. O que Jesus está dizendo não é pelas obras, pelo mega templo, por quantas almas ele ganhou, pelos milagres realizados, isso é obra. Jesus está falando do fruto. Veja, obra é aquilo que Deus faz através de mim. Fruto é aquilo que Deus faz em mim. Jesus não disse, não é pelos feitos, pela mega igreja, pela obra, pelos milagres, pelas almas que batizam, que você identifica um falso profeta. É pela obra do Espírito na vida dele, por aquilo que ele gera, por aquilo que sai da boca. Eu não preciso ter dom de revelação para saber quem é o teu Deus. Basta eu andar com você o dia todo e ver o que você mais fala. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Não dá para perceber, muitas vezes, de quem você está cheio. Você pode ser cheio do diabo, mas muito usado pelo poder e pela unção de Deus. E o Senhor Jesus vai dar indícios. E o que me assusta, que a característica que ele cita aqui é a característica dada também para os discípulos. E aí ele vai dizer aqui, no verso 21, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está falando de nós. Mas todo aquele que faz a vontade do Pai está no reino dos céus. Agora olha o verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos milagres? Agora veja, o que me assusta nesse texto é o seguinte: em nenhum momento eles dizem, tentamos curar e tentamos profetizar. E assim, se tivesse curar e profetizar, ainda assim eu poderia dizer que era por Beelzebu. Mas o que mais me assusta é que eles dizem agora que eles também expulsaram. Demônio não expulsa demônio. Quem disse isso? A casa estaria dividida. Veja que esse dom aqui é dado pelo Espírito. Essa aqui é a turminha que recebe poder, mas perde a pessoa. O poder não vai, a unção não vai, o carisma não vai. E eles continuam fazendo a mesma coisa que uma pessoa cheia de Deus faz. Isso coloca em crise todos nós. Porque esse povo aqui diz, curamos no teu nome,
Agora veja, eles não fizeram isso em nome do diabo, foi no nome de Jesus, e Jesus diz: em meu nome farão. Eles estão fazendo exatamente o que Jesus disse que deveriam fazer: curando no nome, profetizando no nome, expulsando o demônio no nome. É no nome de Jesus. Eles não dizem tentamos fazer, eles realmente fizeram. Pior, em nenhum momento você vê Jesus lá no trono branco, esse é o relato do trono branco, dizendo: mentira, vocês nunca fizeram isso com a minha unção e com o meu poder. Foi tudo por Beelzebul. Em nenhum momento Jesus descredibiliza o feito deles. Jesus descredibiliza a comunhão deles, não as obras. Olha o que Jesus fala: no entanto eu lhes declararei, nunca vos conheci. A palavra conhecer aqui é koinonia. Você encontra essa palavra também na 2ª de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. A palavra comunhão do Espírito Santo também é koinonia. Ela retrata 3 significados: intimidade, parceria e dependência. Paulo diz que tudo isso esteja convosco. Quando Jesus cita o termo nunca vos conheci, ele está dizendo que ele não sabe quem é você. Isso é impossível. Essa palavra não está ligada a saber quem você é. A palavra que é koinonia. O que Jesus está dizendo é: nunca tive um relacionamento com vocês. Essa palavra remete para uma mulher e um homem que vai na lua de mel, e também um filho, quando acaba um pai que acaba de ter um filho e pega o filho. É esse conhecer explosivo de amor misturado com paixão. Jesus está dizendo: nunca vi vocês nascerem, nunca peguei vocês no colo. Em Apocalipse 3:20, nós temos um relato mais triste da Bíblia. Não é de uma mulher chorando porque perdeu o filho, não é de um paralítico querendo andar, não é de um cego querendo enxergar. É o clamor do Espírito. E esse clamor não é para o mundo. Apesar de nós pregadores pegarmos esse texto e apontar evangelisticamente para o mundo, Jesus está dizendo para a igreja da última era: eis que estou à porta e bato. É para nós. Ele não está batendo do lado de dentro, ele está do lado de fora. E sabe o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Eu estou buscando alguém para chorar comigo. Eu estou buscando alguém para clamar comigo. Esse é o verdadeiro clamor desesperado do Espírito. Tiago diz: não sabeis vós que é com cuidado que o Espírito Santo anseia por vós. Isso significa que o Espírito Santo me quer mais do que eu o quero. Ele sente saudade, ele sente desejo pela minha pessoa. E sabe o que nós fazemos? Nós simplesmente o ignoramos. Mas ele continua com poder. Ele continua sendo tocado, usado, reunindo multidões, cantando e pessoas chorando, pregando e pessoas se quebrantando, ganhando almas, ressuscitando mortos, como Saul, Balaão. Você lembra de Balaão? É o profeta burro que falou com o burro profeta. Balaão caiu, se tornou falso profeta e ainda assim profetizou biblicamente a volta de Jesus. Eu vejo não de perto, eu contemplo, mas não de longe. O tesouro, irmãos, não está nas nossas obras, apesar que elas são necessárias para os nossos galardões. O tesouro não está em nossos feitos apenas,
em nossas atividades apenas. O tesouro e o maior tesouro de um ministro, de um profeta, está em uma pessoa, está em uma comunhão. Davi não temeu perder o reino, Davi não temeu perder dinheiro, Davi não temeu perder a família. Davi disse: não retires de mim o Espírito Santo. Ele temeu perder uma pessoa. Davi estava tendo o exemplo de Saul. Ele sabia que o Espírito do Senhor tinha deixado Saul. E o maior temor de Davi era não perder o Espírito Santo. Mesmo profetizando, mesmo curando, mesmo fazendo milagres, ele pode se apagar em nós. Ele pode nos deixar. Nós podemos ficar só. Nós podemos estar só. Eu estava esses dias em casa. Esse texto aqui. Minha menininha acordada, que criança até os 2 anos manda. Coisa é mandada. E 2 horas da manhã, o Jean foi para o videogame, eles andam embalar bebê, e eu fui para a Bíblia. E de repente, eu estava lendo esse texto, que me confrontou. E no momento que eu li esse texto, as lágrimas, ele saltou, as letras cresceram. Cresceu bastante. Meu filho estava falando: está tudo bem, pai? Eu falei: está tudo ótimo. No momento que eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo me tomou de uma maneira tremenda. Veja, em Êxodo 33:18, Moisés diz: mostra-me a tua glória. Ele não pediu poder mais. Ele não pediu dunamis mais. Ele não pediu milagres, ele não pediu prodígios, maravilhas, curas. E pronto. Ele pediu uma pessoa. Deus é glória. Deus é Kevod. E agora Moisés está querendo conhecer um agente. Uma pessoa. Será que ele conseguiu esse feito? Em Salmo 103:7, foi o texto que explodiu em mim e eu já não conseguia mais dormir. Falei: filho, leia esse texto. Menino, 12 anos. Falei: o que você entende? Salmo 103, verso 7. Diz assim: ele revelou os seus caminhos a Moisés e aos israelitas. Você pode vir aqui para parecer que está terminando? Ele revelou os seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. Transliterando o texto: para Israel mostrei meu poder, para Moisés eu me revelei. Será que Moisés conseguiu? Irmão, se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Quem guia nosso ministério? Você acha que o cego enxergando, que o paralítico andando, que a multidão que está na sua igreja, isso mostra que Deus está com você? Não. Quantos de nós choramos de saudades do Espírito? Porque Ele anseia por nós. Nós estamos tolerando, ignorando. A cada dia vai se apagando a intimidade, vai se apagando o tempo de comunhão e de oração. A prova que você está cheio do Espírito é que você ainda tem fome e desejo por Ele. Eu digo e digo sempre: você não pode ser frio a 2 coisas: a glória de Deus e o seu pecado. A prova que o Espírito Santo não está se apagando em nós é que eu ainda tenho desejo de orar, que eu ainda tenho fome. Uma vez o pastor Luciano pregou uma mensagem, não lembro qual,
Ele disse que um irmão falou: pastor, vem aqui em casa, eu quero me separar dessa doida aqui. Ele chegou lá, o homem começou a argumentar. Eu sei quem está errado numa briga, é quem mais se argumenta. E argumentar, essa mulher doida, essa mulher maluca, essa mulher e a mulher calada. Que um pouco ele falou: pastor, essa mulher é tão doida, que ela falou: eu queria tanto que você fosse comigo no supermercado, eu queria, nunca fui. O dia que eu fui, lá no meio do supermercado, a mulher disse: você nunca mais vem comigo no supermercado. Está vendo, pastor, que a mulher doida, queria que eu fosse no mercado. Agora disse que eu nunca mais vou. Diz que a mulher levantou a mão. Posso falar, pastor? Fale. Eu nunca quis que ele fosse no supermercado. Eu sempre quis que ele quisesse ir no supermercado. Irmão, isso é tão profundo que você tem que parar, ruminar, raciocinar. Porque o Espírito Santo não quer que você ore. Ele quer que você queira. Ele não quer que você leia a Bíblia. Ele quer que você queira. Ele não quer que você o busque por buscar, porque tenho que orar, senão eu vou ficar com a culpa. Ele quer que você tenha fome e paixão disso. O maior tesouro do seu ministério é a pessoa do Espírito Santo. Irmão, se o diabo tirar a sua comunhão com Deus, ele já fez mais da metade. O nosso desespero, irmãos, não é quando você cai em pecado, é quando você perde o desejo de orar, o desejo de buscar. Tem gente que nunca adulterou, tem gente que nunca caiu em pecados de ação tão grave, mas ele é frio, ele não tem paixão, ele é um sino. Eu fico desesperado. Desesperado. Charles Finney dizia que quando o espírito de oração saía dele, ele ficava como qualquer um outro pregador. Então o que é que Finney fazia? Ele dobrava o joelho e pedia ao Senhor de novo o espírito de oração. Senhor, me dá o espírito de oração, para depois orar bastante. Davi interpretou a grande riqueza de um profeta. Davi interpretou a grande riqueza de um ministério. Não se consiste no reino, não se consiste na igreja, não se consiste na ovelha, não se consiste na família. Apesar de ser tremendo, de ser uma grande riqueza, se consiste na pessoa do Espírito Santo. É Ele que você não pode perder. É Ele que não pode apagar em você. É Ele que deve ser revelado a cada um de nós. Nós devemos, irmãos, manter o fogo aceso. Uma das mensagens que mais falou comigo nos últimos anos foi uma mensagem por título Coisas Novas e Coisas Velhas. Eu não sei se falou com tanta gente como falou comigo. Mas o grande tesouro dessa mensagem pregada pelo pastor Luciano, coisas novas e coisas velhas, não é sempre pedir renovação espiritual. Senhor, me dá de novo, me dá de novo. É manter o que você tem. Davi não disse, Senhor, me dá de novo. Ele disse, não retires. Quantos de nós estamos ausentes da comunhão? Recentemente um pastor me pediu para ir almoçar com ele e a esposa no restaurante. Eu fui. Esse pastor chorava tanto, disse, eu tenho que confessar um pecado. Eu falei, meu Deus, me dá sabedoria, porque esse homem vai falar que traiu, e eu não sei o que eu vou falar depois para confortar a mulher dele. E o homem que chorava, eu falei, meu Deus do céu, fala logo, homem. E ele chorava. Eu falei, pastor, eu estou quase 1 ano sem orar. Eu nunca traí, ele dizia, mas eu não consigo me aproximar mais da pessoa do Espírito. E veja, eu subo, milagres acontecem, pessoas choram, mas eu entro no hotel, eu estou seco. Quantos aqui estão nessa posição de sequidão espiritual, esgotamento, mas lá no seu interior você fala, Senhor, eu quero,
não ser usado de novo. Eu quero a presença. Eu quero a sua pessoa. Eu quero o Senhor dizendo: vem cá, eu estou com saudade de você. Eu estou buscando alguém para chorar comigo, sentir o que eu sinto. Deixe-me te contar. Uma semana depois de me casar, eu entrei no quarto e falei assim: Senhor, coloque em mim os seus sentimentos. Por um dia eu quero sentir o que o Senhor sente. Durante 2 semanas eu entrei numa crise de lágrimas tão grande que a minha esposa falou: eu desgracei a vida desse homem. E eu chorava. Eu disse: Senhor, e agora? A voz do Espírito veio e disse: você pediu. Eu tenho chorado para me relacionar com você. Ele sente saudade de você. As nossas palavras cansam a Ele. Em Malaquias diz: enfadais o Senhor com as suas palavras. Mas Davi diz que as nossas lágrimas Ele não suporta. Chore por Ele. Lute pela presença. Lute pela glória. Esse é o grande tesouro. O maior é o Espírito Santo. O tamanho do seu clamor é o tamanho da sua fome. Cheme por Ele, grite por Ele, se desespere pelo Espírito. Ele está aqui agora, toque nele. O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Se desespere pelo Espírito. Deixe o espírito de clamor, desesperado, de quebrantamento tomar conta do seu interior. A paixão pelo Espírito, que Ele anseia por vós, anseie por Ele agora. Clame desesperadamente, como Davi. Não deixe secar, se apagar. Clame, igreja. Quem aqui quer reacender essa chama? Venha à frente ou fique no corredor, chore, clame.
Faça o que você sentir, mas se desespere pelo Espírito. Essa música, Espírito Santo, Santo Espírito, pode cantar. Grite desesperadamente por Ele. Esse é o clamor da sua alma. Lute pelo Espírito nessa manhã. Esse é o tesouro do nosso ministério. O Espírito Santo é a nossa grande riqueza. Se desespera, igreja. Não perca a comunhão com o Espírito. Esse gemido sobe ao céu.